Graça e paz, mais que vencedores, boa noite, queridos e amados irmãos, boa noite para você que faz parte do povo mais alegre, mais feliz e mais abençoado dessa terra. Eu estou falando de você mesmo que está diante dessa câmera. Você faz parte do povo mais feliz e mais abençoado dessa terra, porque se você serve a Jesus, você está nesse grupo. Amém? Mesmo passando por lutas, adversidades, tempestades, dias ruins, mesmo chorando, enfrentando os vales da vida, os desertos, ainda assim você faz parte do povo mais abençoado e mais alegre dessa terra. Amém? Queridos, estamos aqui mais uma vez para esse momento precioso, mais uma anoitecer com a palavra, começando, e eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar você, a sua família, de qualquer lugar dessa terra que você estiver vendo esse vídeo. Receba o abraço fraterno do pastor Francisco Lima, que Jesus Cristo continue abençoando a sua vida, a sua família, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, sua saúde, sua vida espiritual, sua vida emocional. Deus abençoe você em todas as áreas. E hoje eu quero entregar a vocês uma palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração. Hoje eu quero ler um texto que fala sobre uma situação muito ruim que muitas pessoas estão vivendo hoje. É muito importante você entender que hoje nós estamos vivendo o que decidimos ontem. E hoje estamos decidindo o nosso futuro de amanhã. Se o amanhã chegar para você e para mim, nós viveremos o resultado das nossas decisões de hoje, com raras exceções. Às vezes, quando acontece um fenômeno natural e que isso acaba respingando sobre todos, né? Ou então, quando você é provado, você faz tudo certo, anda com Deus, é fiel, é leal a Deus e a sua palavra, todo dia você luta para se afastar do pecado e mesmo assim você é submetido a um teste, a uma prova. O caso mais conhecido que temos é de Jó, né? Que Jó era um homem fiel, temente a Deus, se desviava do mal e mesmo assim ele passou por uma situação muito ruim, um sofrimento muito grande, porque Deus provou Jó, porque ele queria mostrar para o diabo que Jó servia a Deus não pelas coisas que tinha, por sua riqueza, pela família, por sua saúde, mas porque realmente ele amava a Deus. Então, muitas vezes nós que somos fiéis passamos por isso, não é? Mas a maioria das situações que vivemos é o resultado das nossas decisões. E tem um texto aqui em Provérbios, capítulo 5, versículos 22 e 23, que é um alerta sobre a vida daqueles, para a vida daqueles que estão vivendo de qualquer jeito. E claro, essa palavra serve para todos nós, inclusive para mim. Todo dia eu preciso ter cuidado com as decisões e as escolhas que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou decidindo, o caminho que eu estou andando, porque hoje eu estou decidindo o que eu vou colher amanhã, tá? Então, preste atenção no que está aqui nesse texto, Provérbios 5, 22 e o 23. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Aqui está falando sobre a consequência de uma vida desassociada do propósito, da vontade e da palavra de Deus. Vai ser uma consequência muito ruim. E o versículo 23, ele, falando do ímpio, falando da pessoa que vive longe de Deus, ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Então esse texto aqui é muito sério, é um alerta sobre todos nós,
E claro que a pessoa tem a liberdade de escolher esse resultado ou então viver um futuro abençoado, porque Deus nos deu algo muito precioso. Uma das coisas mais lindas que Deus nos deu foi a liberdade. Podemos escolher os caminhos que iremos seguir e as decisões que tomamos todos os dias. Infelizmente, muitas pessoas usam a liberdade para trilhar caminhos errados e acabam colhendo resultados ruins. A palavra de Deus nos alerta aqui que as escolhas de hoje constroem o nosso amanhã, o nosso futuro. Se o amanhã chegar, nós vamos viver exatamente o que estamos decidindo hoje. E esse texto aqui traz um alerta. Esse texto, essa palavra, diz que as nossas próprias iniquidades, o pecado do homem, prende esse homem. Isso revela que o pecado atua no engano. Ele começa pequeno e aparentemente inofensivo, mas aos poucos vai aprisionando a pessoa. Cada decisão errada, cada passo fora da vontade de Deus, é como se alguém estivesse levantando os muros de um cárcere, de uma prisão ao seu redor. O que começa como liberdade termina em cativeiro. Não, eu tenho liberdade para fazer isso aqui, eu tenho liberdade para andar com essa pessoa, eu tenho liberdade para estar nesse lugar, eu tenho liberdade para andar por aqui. O que parece liberdade para muitas pessoas termina em quê? Em cativeiro. E aí você vê casamentos arruinados, famílias sendo destruídas, jovens sendo destruídos, escravizados pelas drogas, pelos vícios, por tantas coisas ruins, porque a pessoa se acha livre para fazer o que quer. Eu sou dono do meu nariz, né? Alguns dizem, eu faço o que eu quero da minha vida, eu vou aproveitar a vida, e muitas vezes esse aproveitar a vida é sinônimo de fazer tudo o que é contra a vontade de Deus, e isso vai gerando uma consequência. É como aquele cartão de crédito que você pega e começa a passar uma compra hoje, outra amanhã, 3 compras daqui a 2 dias, e quando a fatura chega, vem lá em cima, às vezes até superando o valor que você tem condições de pagar, né? Então o pecado é assim também. Ele sempre vai gerar uma consequência, assim como o cartão de crédito que você passa e vê um boleto, o pecado também ele gera essa consequência. A fatura sempre chega no endereço de quem pratica. Então, a Bíblia está nos alertando aqui. A Bíblia afirma que essa pessoa fica amarrada nas cordas do seu pecado. E é muito triste isso, né? Porque o pecado, ele cria vínculos, o pecado cria hábitos e dependências que aprisionam o coração, a alma, a vida da pessoa. E por isso vemos tantas pessoas destruídas, vidas que perderam a paz, casamentos que foram quebrados, famílias que foram feridas e até ministérios que foram destruídos. Quantos líderes, quantos pastores, quantos homens de Deus que estavam servindo ao Senhor, até num ministério reconhecido, um ministério grande, e infelizmente acabaram caindo, né? E todos nós podemos cair. A queda é uma possibilidade para todos que estão em pé, né? Só não cai quem já caiu. Só não é possível cair se já caiu, mas quem está em pé pode cair. Tanto é que a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide que não caia. Então a queda é uma possibilidade. E o que nós temos que fazer? Todo dia voltar o nosso coração para Deus. É por isso que o pastor Francisco Lima está aqui todo dia. Todo dia eu estou aqui, os 365 dias do ano eu estou aqui,
levando a palavra de Deus, envolvido com a palavra de Deus, orando, buscando a Deus, clamando e pedindo que Deus guarde a minha vida para que eu seja livre de queda, que Ele guarde a minha vida porque eu preciso da misericórdia dEle. Então, muitas vezes, né, essas quedas, essas prisões, esses cárceres que as pessoas constroem, como está escrito aqui, que o ímpio, ele será preso com as cordas do seu pecado, ele será mantido, será amarrado. Muitas vezes isso começa com o quê? Começa quando alguém decide ignorar os princípios de Deus. É quando a palavra não é valorizada. É quando nós não damos o devido valor aos ensinos da palavra de Deus, começamos a andar de acordo com aquilo que achamos que está correto, que achamos que está certo e deixamos então a palavra de Deus de lado. E essa palavra aqui é a nossa direção. Nós precisamos andar por aqui. Essa palavra aqui é a direção para você não errar o caminho, para você chegar no alvo, no propósito final, que é as mansões celestiais. Observe aqui que o versículo 23 mostra um final triste. A falta de disciplina leva à ruína. Quando alguém rejeita a correção, quando alguém despreza o ensino, essa pessoa vai abrir espaço para o pecado dominar o seu coração. E uma vez que o pecado domina o coração, meu irmão, a pessoa vai estar caminhando para um lugar muito triste. Nos versículos 12 e o 13, vemos o lamento de quem reconhece seus erros tarde demais. Aqui diz: como foi que eu pude odiar o ensino? Como que eu fui capaz de aborrecer, de evitar o ensino? Vou até ler os versos 12 e o 13. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E porque o meu coração desprezou a disciplina, não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quantas pessoas que começam a assistir um vídeo como esse e quando elas percebem que vamos falar sobre pecado, sobre consequência de decisão errada, a pessoa já saiu do vídeo, né? Já foi embora porque é um assunto que não lhe interessa. Então é uma pessoa que não quer dar ouvidos ao ensinamento, ao que a palavra de Deus traz para mudar a sua vida. E isso é muito triste, né? Muitas quedas acontecem porque as pessoas não dão ouvidos aos pais, aos líderes espirituais, às vezes ao líder de qualquer departamento, né? Seja um pastor, seja um líder de jovem, um líder de mulheres, às vezes até um professor, alguém que tem uma autoridade para dar um conselho, a pessoa não ouve, a pessoa não escuta, a pessoa não ouve aquele que Deus colocou para lhe orientar e aí acaba sofrendo consequências ruins. Mas a boa notícia é que quando valorizamos a disciplina, ouvimos os conselhos e nos alinhamos com a palavra de Deus, somos libertos dos laços e cárceres que nos prendem. Deus não nos chamou para viver aprisionados pelo pecado, mas para viver na verdadeira liberdade que existe na obediência à sua vontade. Amém? Que você possa aproveitar essa liberdade e viver tudo de bom que Deus tem para você. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. Continua conosco, nos abençoando. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a tua vontade e que a tua presença maravilhosa esteja sobre todos, no nome de Jesus. Nos ajuda a andarmos bem distante a cada dia do pecado, nos ajuda a vivermos mais perto de Ti e a obedecermos a Tua palavra, para que assim possamos continuar no caminho que agrada a Deus. Muito obrigado por essa palavra, nos abençoe, abençoe a cada um que está aqui, cada inscrito desse canal, todos os membros sejam abençoados, cada pedido de oração que está nos comentários abençoe e abençoe a vida de todos
que nesse momento precisam dessa palavra, que eles possam mudar de vida, tomar uma atitude que esteja apontando para a palavra de Deus, uma atitude alinhada com a vontade do Senhor, para que assim eles possam desfrutar das tuas promessas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Deus te abençoe, um abraço. Você nasceu para vencer.